Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Leila Sleiman e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a crise de combustíveis que o Brasil está vivenciando e sobre uma técnica bem bacana para a gente aprender a valorizar aquilo que a gente é ou aquilo que a gente tem. Dizem que a gente só dá valor para algo ou para alguém quando a gente perde. Se isso é verdade, eu não sei, mas tem algo que é fato. Quando a gente tem algo que é escasso, e aí de repente começa a ter aquilo em abundância no nosso dia a dia, quando aquilo começa a fazer parte da nossa rotina, a gente tende a valorizar menos, porque já cai no automático ter aquilo, né? Você não tem mais aquela falta. E aí a gente também pode entender isso dentro do campo de relacionamentos amorosos. Quando você pensa, como que é o início de um relacionamento? Geralmente, a gente move mundos e fundos pelo outro, a gente faz de tudo para encantar, a gente repara em cada detalhe. Claro que a gente não pode desconsiderar que aí tem um combustível muito importante, que é a paixão, que na verdade vai estimular a maior parte desses comportamentos. Mas ainda assim, quando você vê, você tá fazendo muito pelo outro, então ficam os dois lados, né, geralmente muito engajados para conquistar um ou outro. Aí de repente quando você tá lá, conquistou o crush, você nem se lembra mais de tudo isso. Depois de meses e anos, talvez você nem se lembre mais de tudo isso. E a verdade é que às vezes a gente acaba tendendo a não valorizar tanto essa conquista. Então, se antes a gente queria muito e não conseguia se enxergar sem a pessoa, depois quando a gente tem a pessoa ali fazendo parte da nossa rotina, a tendência é que a gente passe a valorizar cada vez menos aquilo, aquela conquista. Hoje, em maio de 2018, após dias e dias de greve dos caminhoneiros que estão lutando aí contra o aumento do preço do diesel, entre outros fatores, a gente está vivenciando a maior crise de desabastecimento de combustível no Brasil. Isso de acordo com dados, né, do diretor da ANP, que seria a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E aí, em decorrência disso, nos poucos postos em que ainda há combustível, a gente percebe o que? Pessoas fazendo filas e filas que viram quarteirões, centenas de pessoas ali dormindo muitas vezes na fila, à espera de pelo menos 1 litro de combustível. E aí, em decorrência dessa escassez do acesso que a gente está tendo ao combustível, a gente tem pensado 1000 vezes antes de gastar aquele combustível que ainda resta no nosso tanque. Então, você tem pensado algumas vezes antes de pegar simplesmente o seu carro ou sua moto e sair. Por quê? Porque a gente está valorizando muito mais o combustível nesse momento em que está muito difícil o acesso a ele. E aí, isso na verdade é um dado bem importante que a gente pode trazer para a nossa vida. Como a gente acaba deixando as coisas caírem no esquecimento só porque aquilo começa a fazer parte da nossa rotina. Claro que geraria uma imensa atenção a gente ficar pensando em tudo, mas é interessante a gente trazer um pouquinho esse olhar e ver como a gente tem valorizado pouco o muito que a gente tem. E aí tem uma técnica bem bacana, chamada a técnica da subtração de tudo. Essa técnica diz assim que a gente tende a ter como garantido, né, considerar como garantido muitas coisas que a gente tem no nosso cotidiano, como se fosse ser para sempre assim, e na verdade não é. A ideia dessa técnica é você fazer o quê? Você imaginar que você perdeu tudo, mas tudo mesmo, tudo que você é e tudo que você tem. Então, as suas memórias, aquilo que você sente, os seus sentidos, o seu corpo, as pessoas, os objetos, os seus bens, os seus animais, as suas qualidades, tudo, você perdeu tudo. E a ideia é você ter que pedir a um ser supremo. Se você acredita em Deus, você pode pedir para Deus, ou se não, a um ser supremo. Você vai ter que pedir que ele te restitua tudo. Você não tem garantia de que de fato ele vai te restituir, mas você tá sem nada, você perdeu tudo. Então você vai ter que pedir tudo que você acha que é importante pra você e além disso você vai ter que justificar por que é importante. Então se eu perdi a capacidade de respirar, eu vou pedir novamente a capacidade de respirar, só que eu tenho que justificar por que é importante pra mim respirar. Então, respirar me possibilita estar viva e estar viva me possibilita conseguir isso e aquilo. Então você vai pedir de novo talvez qualidades que você tenha. Então, se você era uma pessoa super paciente, pedir que você tenha paciência de novo, porque é importante ter paciência para um bom convívio. E aí, pensando em convívio, você vai pedir de novo
sua família, seus amigos, enfim. E cada aspecto que você vai pedindo, cada elemento, você vai ter que justificar o porquê que é importante. E esse exercício é super importante porque ele vai fazer com que a gente perceba por que cada uma dessas coisas é importante para nós. Ou seja, vai fazer você identificar tudo que você tem e você não se dá conta, ou tudo que você é, e aí começar a perceber qual que é o impacto disso na sua vida. Então, eu consegui enxergar por que isso é importante para mim e como seria a minha vida se eu não enxergasse. E aí para tudo na minha vida, eu vou começar a pensar nisso, ó, na hora que eu estiver fazendo esse exercício. E aí eu vou tentar convencer esse ser supremo a me devolver, porque eu tô mostrando a importância que isso tem na minha vida. Quando você perde tudo, mas tudo mesmo, você começa a perceber o quão privilegiado você é por tudo que você tem, por tudo que você é, e aí você começa a valorizar muito mais. Quando você se dá conta do que você tem e do que você é, você começa a perceber o quão valioso aquilo é, o quão precioso é ter o que você tem. E aí você vai começar a ficar mais grato por aquilo também. A ideia, então, é você identificar, reconhecer, valorizar e, por que não, agradecer. Agradecer por tudo que você tem e o que você é. E você que está me assistindo, o que você precisa começar a valorizar mais? Qual característica sua, qual qualidade sua você precisa começar a valorizar mais? Ou quais pessoas, ou quais situações, ou quais bens que você tem que você percebe que você não tem valorizado o suficiente? Fica a reflexão. Se inscrevam no canal, muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida, sugestão podem deixar aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!